Some people believe that the greatest preacher who ever lived was Henry Rees. Alguns acham que o maior pregador que já existiu foi Henry Rees. But you've never heard of him. Mas vocês nunca ouviram falar nele. He preached in Welsh Ele pregava in Liverpool em galês em Liverpool, because there were 100,000 people who spoke Welsh in this city porque havia 100.000 pessoas que falavam a língua naquela cidade, at that time. naquela época. Have you heard of J.C. Ryle? Vocês já ouviram falar de J.C. Ryle, com certeza. Do you have any of his books in Portuguese? Yes, several. Temos vários livros dele em português. They are great books. São ótimos livros. He was from Liverpool. Ele também era de Liverpool. Yeah. City of humor. City of? Humor. Funny things. Cidade com bastante humor. City of hooligans. Cidade dos hooligans. City of 12 Reformed churches. Cidade de 12 igrejas reformadas. And Liverpool greets you. Então, Liverpool saúda vocês hoje. Some other things have changed since I was last here. Algumas coisas mudaram, outras coisas mudaram desde que eu estive aqui a última vez. For several years, my work changed. Há vários anos atrás, meu tipo de trabalho mudou. My work changed to look after my terminally ill wife. Meu trabalho mudou no sentido de eu ter que cuidar da minha esposa que estava em estado terminal. It was a wonderful privilege to be her pastor during her last years, months, weeks, and moments. Foi um privilégio ser pastor dela nos últimos meses, semanas, dias, momentos dela. And in joy and peace, she went safely home to be with Christ. E em alegria e em muita paz, ela foi morar com o Senhor Jesus. That's 2.5 years ago. 2 anos e meio atrás. So that's a big change. Foi uma mudança e tanto. But I'm glad to be here. Mas eu estou muito contente de estar aqui. And don't come to me later and say, I'm sorry you've lost your wife. E por favor, não cheguem para mim depois e digam, sinto muito que o senhor perdeu sua esposa. As a famous Christian once said, Como disse um cristão famoso uma vez, I haven't lost my wife. eu não perdi minha esposa. I know exactly where she is. Eu sei exatamente onde ela está. Yeah. Now we're coming to a simple sermon. Agora nós chegamos a um sermão bastante simples. We're going to the book of Psalms. O livro de Salmos. Tonight's sermon will mostly be about God the Father. Hoje nós ouvimos principalmente a respeito de Deus o Pai. Tomorrow morning's sermon will mostly be about God the Son. Nós vamos ouvir sobre Deus o Pai. Amanhã de manhã será sobre Deus o Filho. And the next day's sermon will mostly be about God the Holy Spirit. E o último sermão na quinta-feira será sobre Deus o Espírito Santo. Because we are Trinitarian Christians. Porque nós somos crentes trinitarianos. So I'm going to speak from Psalm 46. Eu vou falar a partir do Salmo 46. What do you think of the book of Psalms? O que vocês acham do livro de Salmos? Do you love the book of Psalms? Vocês amam o livro de Salmos? Is there anybody here who doesn't love the book of Psalms? Tem alguém aqui que não ama o livro de Salmos? There's a psalm for every occasion in the Christian life. Há um salmo para cada ocasião na vida cristã. There's a psalm for every emotion that the Christian feels. Há um salmo para cada emoção que o cristão experimenta. That's why we love the book of Psalms. Por isso é que nós amamos o livro de Salmos. Do you ever have that feeling that you're tired of being in a world where everyone's against you? Você já sentiu aquela sensação de estar cansado de estar num mundo que todo mundo é contra você? There's a psalm about that. Há um salmo sobre isso. Do you ever sometimes stand under the stars and think how great God is and how small you are? Você já esteve diante de um céu estrelado e aí você viu, contemplou como Deus é grande e como você é pequeno? There's a psalm about that. Há um salmo que fala sobre isso. Have you ever met an atheist who seemed very, very sure of himself? Você já encontrou com um ateu que se sente muito autossuficiente? There's a psalm about that. Há um salmo que fala sobre isso. Do you sometimes think, isn't nature wonderful? Você às vezes não para e diz, puxa, como a natureza é But maravilhosa. the Bible tells me much more about God than nature does.
Mas a Bíblia me fala muito mais sobre Deus do que a natureza me fala. There's a psalm about that. Há um salmo sobre isso. Have you ever stood under the rain and seen the lightning come down and heard the thunder? Você já esteve debaixo de chuva, vendo os raios e o barulho do trovão, And you've lifted your heart up and you've just said, wow. e você, maravilhado com tudo aquilo, simplesmente soltou um uau? There's a psalm about that. Há um salmo que fala sobre isso. Have you ever felt hungry inside and you suddenly realize you're hungry for God? Você já se sentiu faminto e de repente você percebeu que você estava faminto pela pessoa de Deus? There's a psalm about that. Há um salmo que fala sobre isso. Have you ever read about the Reformation and the great revivals of church history and said, oh Lord, why can't you do it again? Você já leu sobre a reforma e os avivamentos da história e você pergunta, Senhor, por que o Senhor não faz isso de novo? There's a psalm about that. Há um salmo que fala sobre isso. Have you ever done something which is so terrible, Você já fez uma coisa tão ruim, terrível, so bad, tão ruim, that you couldn't talk to anybody else about it? que você não conseguia falar com qualquer outra pessoa a respeito disso? But after a long silence, Mas depois de um longo silêncio, you've talked to the Lord about it. você conseguiu falar com o Senhor sobre isso? And you've known that cleansing which comes only from Christ. E você experimentou aquela purificação que vem somente do Senhor Jesus. And then you've wanted to get back and preach Him again. Então você sentiu o desejo de voltar a pregar a respeito dele novamente? There's a psalm about that. Há um salmo que fala sobre isso. Do you feel sometimes you've lost sight of Christ? Às vezes você sente que você perdeu a visão de Cristo. There's a whole bunch of psalms about that. Há vários salmos que falam sobre isso. Have you lost a lot of close friends? They've just died and you're still here. Você já perdeu muitos amigos, muitos queridos, todos morreram e só você sobrou? There's a psalm about that. Há um salmo que fala disso. I'm going on a bit, aren't I? Aren't I? Go on, tell them that. I'm sorry. going on a bit. I'm getting carried away about Eu this. estou me deixando levar pelo assunto, estou indo longe demais com isso. Do you ever pick up the Bible and say, I just love it? Você já pegou uma Bíblia e disse assim, eu amo esse livro? There's a big, long psalm about that. Há um salmo muito comprido que fala sobre isso. But tonight we come to Psalm 46. Mas nessa noite nós chegamos ao Salmo 46. It's about trouble. Ele fala a respeito de problemas, encrencas. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. I don't know how many people are in this room, Eu não sei quantos nós temos aqui nesse recinto, but I do know this. mas eu sei o seguinte. That if we gave every one of you a minute each Se ele desse 1 minuto para cada um de vocês, to talk about the trouble that's in your life, para falar sobre as tribulações que você está enfrentando, there would be nobody here would stand up and say, I have nothing to say. não haveria uma pessoa que ficaria em pé para dizer, eu não tenho nada a dizer. We've all got trouble in our life. Todos temos tribulações na vida. And here's a psalm about trouble. E aqui nós temos um salmo sobre tribulações. I like to give psalms a title. Eu gosto de dar um título para os salmos. This psalm, I would give this unusual title. Eu vou dar um título incomum para este salmo. Selah, Selah, Selah. Selá, Selá, Selá. Não é Seilá, é Selá. And some of you don't know what we're talking about, Alguns aqui não sabem do que nós estamos falando. because in many of the Portuguese versions, the 3 mentions of Selah are not in your translation of Psalm 46. Porque na maioria das versões em português, o Selá, que aparece 3 vezes nesse salmo, foi tirado. But in the original language which God inspired, Mas na língua original que Deus inspirou, 71 times that word is found in the Psalm. essa palavra Selá encontra-se no Salmo 71 vezes. 3 times in this Psalm. 3 vezes neste salmo.
It's at the end, the very end of verse 3. Ele está ao final do versículo 3. So verses 1, 2, and 3 are a picture, and then they stop with Selah. Então, os versículos 1 a 3 são um quadro pintado e eles terminam com a palavra Selá. And Selah means stop, E Selá significa pare, parada, pause, pausa, think, pense, weigh things up. pese o que você ouviu. Don't move on until you've had a good think about what you've just sung. Não vá em frente até você meditar sobre o que você acaba de cantar. And then the psalm starts again in verse 4, 5, 6, and 7, and then once more, Selah. Então o salmo continua, versículos 4, 5, 6 e 7, e mais uma vez, Selá. Because those verses have a different picture. Porque esses versículos pintam um outro quadro para nós. And when we've looked at the picture, E quando nós olhamos para esse quadro, we must stop nós temos que parar and we must think about it. e nós temos que pensar no que nós acabamos de ler ou cantar. And then after that pause, E depois daquela pausa, from verse 8 to the end of the psalm, do versículo 8 até o final do salmo, a third picture. um terceiro quadro se mostra para nós. And then the psalm ends with this great word, Selah. E aí o salmo termina com essa grandiosa palavra, Selá. Why does the psalm finish with the word stop? Por que o salmo termina com a palavra pare? Because don't go on to your next task. Porque ele está dizendo, não vá para a sua próxima tarefa, Don't do the next thing. não faça a próxima coisa na sua lista. Stop. Pare, Think. pense, Weigh up what you've just read. pese o que você acabou de ler. So, Selah, Selah, Selah. Então nós temos Are you ready? Selá, Selá, Selá. Are you ready to hear the psalm? Vocês estão prontos para ouvir o salmo agora? Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Selá. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. So God is talking to you about trouble. Então Deus está falando sobre tribulações, He's using three pictures. usando 3 quadros diferentes. The first picture is in verses 1 to 3. O primeiro deles está nos versículos 1 a 3. And what a picture it is. E que quadro magnífico ele é. Look at verses 1 to 3 of Psalm 46. Dê uma olhada nos versículos 1 a 3 do Salmo 46. What do you see there? O que você enxerga aqui? You see an earthquake. Você enxerga um terremoto. In fact, it's an earthquake which has provoked a tsunami. Aliás, é um terremoto que provocou um tsunami. The mountains are breaking into pieces. As montanhas estão se esfacelando. The whole fabric of the earth is being moved. Toda a composição da terra está sendo destruída, derrubada. The whole thing is falling into the sea. Tudo está caindo dentro do mar. There's a mighty splash.
E então há um sobrar de ondas para todo lado. There's a tsunami that's thrust out across the ocean. Há um tsunami que sai para todos os lados do oceano. It's the end of everything as you've ever known it. É o fim de tudo, pior do que você poderia imaginar. Nothing will ever be the same again. Nada vai ser igual a antes. You will never be able to go back to where you were before. Você nunca poderá voltar para o lugar onde você estava antes. Everything that you've known up to now is changed, Tudo que você conhece até o momento mudou, perpetually changed. perpetuamente. You're in a situation you've never been in before, Você está numa situação que você nunca enfrentou antes, for which you're totally unprepared, para a qual você está completamente and despreparado from which you cannot escape. e da qual você não consegue fugir. Trouble. Tribulações. Toothache is a trouble, Dois quadros de tribulação. but it's not like mountains falling into the sea, is it? Mas não é como montanhas caindo no mar. I know there's somebody present who says, you don't realize how bad my toothache is. Eu sei que há alguém presente aqui dizendo assim, você não sabe a dor de dente que eu estou sentindo agora. But you'll get over it. Mas você vai se livrar dessa dor. Burglaries are trouble. Roubos são problema para nós. Somebody comes into your house when you're not there, and sometimes when you are there, Às vezes vem um ladrão quando você não está na casa, às vezes quando você está na casa, and you feel your space has been invaded. e você sente que seu espaço foi violado, invadido. You feel polluted. Você se sente completamente agredido. You no longer feel safe. Você não sente mais segurança, But you get over it. mas você acaba passando por cima disso. Things go back roughly to where they were before. As coisas aos pouquinhos voltam ao que eram antes. Bereavement's not like that. Another word Bereavement. when you lose someone. When you lose someone from Okay. death, yeah. Quando o luto é assim, quando você perde um ente querido, Especially if it's someone close to you. especialmente se é alguém muito próximo a você. You know now that things will be permanently different. Você sabe naquele momento que as coisas serão permanentemente diferentes. The world you've known is finished. O mundo que você conhecia, na verdade, acabou. You'll never live those days again. Você nunca vai reviver aqueles dias. Loss is sometimes like that. A perda também é assim. The first church of which I was a pastor was in London, A primeira igreja que eu pastoreei estava em Londres. in the part of London which had been very badly bombed in the Second World War. E uma parte de Londres que foi terrivelmente bombardeada na Segunda Guerra Mundial. I met people who had stories to tell. E eu conheci pessoas que tinham histórias a contar a respeito disso. I went off to work one day. Um dia eu saí do trabalho, I came back home, voltei para casa, but there was no home. mas não tinha mais a minha casa, elas diriam. My house was gone. A minha casa havia sumido, My street was gone. a minha rua tinha acabado, My neighbors were gone. meus vizinhos haviam sumido, My family was gone. a minha família havia sumido. That's trouble. Isso é tribulação. Persecution can be like that. Perseguição pode ser assim. I was in Kazakhstan on one occasion. Eu estive no Cazaquistão uma certa ocasião, Talking to the elders of a church, I asked them a question. falando com os presbíteros de uma igreja, eu fiz uma pergunta a eles. I said, how do you receive people into the membership of your church? E eu perguntei para eles, como é que os senhores recebem pessoas para a membresia da sua igreja? They said, well, they must follow a course before they're baptized. Bom, elas têm que passar por um curso depois de serem batizadas. And then when we are sure that they are ready to die for their faith, E aí, quando nós temos certeza que elas estão dispostas a morrer pela sua fé, we baptize them and receive them into membership. nós as batizamos e as recebemos na membresia da igreja. I said, why? Eu disse, por quê? Because we remember when the authorities came to the church during the morning service, Porque nós lembramos uma ocasião que as autoridades vieram até o culto da manhã na igreja um certo domingo, took the elders into the car park,
levaram os presbíteros para o estacionamento and shot them dead in front of all the church. e mataram todos eles na frente de toda a congregação. That's trouble. Isso é tribulação. But these are not troubles that we all share. Mas não são tribulações que nós todos temos em comum. Lots of you here have never been through a severe bereavement. Vários de vocês aqui nunca passaram por um luto desses mais próximos da gente. Most of us here have never been through the sort of loss that those people in London experienced. A maioria de nós não passou por perdas como aquelas pessoas de Londres que eu descrevi há pouco. The persecution we know is nothing like what they've known in Kazakhstan. A perseguição que nós conhecemos não é nada parecida com a que eles enfrentam no Cazaquistão. But there is an experience which is common to every Christian, Mas há uma experiência que é comum a todo cristão. where the world as you know it comes to ruin. Quando o mundo que você conhece se transforma em ruínas. Where everything is now so changed that you can never go back to where you were before. Onde tudo está completamente diferente, de forma que você não possa voltar para onde você estava antes. This horrendous experience, Essa experiência horrenda, every Christian knows. todo cristão conhece. It is called Chama-se conversion, conversão, isn't it? não é? I was terrified on the day of my conversion. Eu fiquei aterrorizado no dia da minha conversão. I was in the church building far away from my home. Eu estava numa igreja muito distante da minha casa. I was almost 15 years old. Tinha quase 15 anos. I believed in God. Eu cria em Deus. I sat in the gallery of the church, Eu estava sentado na galeria da igreja, right at the back, bem no fundo, where the preacher couldn't see me. onde o pregador não conseguia me enxergar. As he preached, À medida que ele foi pregando, I believed in God. eu passei a crer em Deus. I believed in God, Antes eu cria em Deus, but now I believed in God. mas agora eu cria em Deus. A great sense of God invaded my soul. Uma sensação da presença de Deus tomou conta do meu ser. There really is a living God. Existe realmente um Deus vivo. This God is the God of the Bible. É o Deus da Bíblia. And you have lived as if he were not God. E você viveu até aqui como se ele não fosse Deus. And at that simple thought, E só de pensar isso, all the mountains that I knew about, todas as montanhas que eu conhecia, and all the ground I thought was so firm, e todo o chão que eu achava tão firme, fell into the sea. tudo caiu dentro do mar. There was a mighty splash, Houve um estrondo muito grande. and the world as I had known it before E o mundo como eu conhecera antes, was ended terminou by the sheer conviction of sin. pela simples convicção de pecado que tomou conta de mim. God is holy. Deus é santo. I am not. Eu não sou. There is a judgment. Há um juízo. I shall stand naked before God, Eu estarei nu diante de Deus, from whom nothing is hidden. de quem nada fica escondido. It invaded my soul. Isso penetrou a minha alma. I knew I was condemned, Eu sabia que eu estava condenado, guilty, culpado, lost, perdido, without hope. sem esperança. I had angered God. Eu havia deixado Deus irado. And when you're terrified of God, where do you run? E quando você está aterrorizado com relação a Deus, para onde você corre? Where can you run? Para onde você pode correr nessa hora? I've got to go somewhere, Eu tenho que ir para algum lugar. because if I don't, I'm going to hell anyway. Se eu não fugir, eu vou para o inferno. The only way to escape from God
E a única forma de escapar de Deus is to run to God. é correndo para Deus. God is our refuge. Deus é o nosso refúgio. But I haven't strength enough to go to God. Mas eu não tenho forças para ir até Deus. God is our refuge and strength. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. But how can I go to God? Mas como é que eu posso ir a Deus? Shall I go to Rome, Eu the city of Rome? tenho que ir para Roma, Shall I go on a pilgrimage? fazer uma peregrinação para Roma. Shall I come from the back of the church to the front of the church and kneel in front of the Eu preacher? tenho que sair lá do fundo da igreja, chegar até a frente e me ajoelhar diante do pregador. I found in that gallery, in that chapel, that Sunday night, Naquela galeria daquela igreja, domingo à noite, eu descobri that God is our refuge and strength, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, a very present help in trouble. socorro bem presente nas tribulações. And conversion is the movement of the heart away from its sin to God. E a conversão é o sair do coração do seu pecado rumo a Deus. God, who is a very present help in trouble. Deus que é socorro bem presente na tribulação. God, who continued to be God, Deus que continuou sendo Deus, but became what he had never been before. mas se tornou o que ele nunca havia sido antes. God and man Deus e homem, in two distinct natures, duas naturezas distintas, and one person em uma pessoa, forever. para sempre. There's a way back to God. Há um caminho de volta a Deus. The way back to God is Jesus Christ. O caminho de volta para Deus chama-se Jesus Cristo. He lived and died and rose again. Ele viveu, morreu e ressuscitou. And on that Sunday night, I didn't understand really the cross. E naquele domingo à noite eu não entendi completamente a cruz. But I understood that if you're going to flee from God, you must flee to God. Mas eu entendi muito claramente que se eu tenho que fugir de Deus, eu tenho que correr para Deus. And He will be the present help in trouble that I need. E Ele será o socorro bem presente na tribulação And que eu it's all- estou tendo, que preciso. It's all tied up with His Son E tudo tem a ver com seu Filho and His cross e a sua cruz and His blood e o seu sangue derramado and His resurrection. e a sua ressurreição. And I could come. Então eu poderia vir. Therefore we will not fear, though the earth be removed and though the mountains be carried into the midst of the sea. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos Though its mares. waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. E ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Selah. Selá. Stop, Pare, pause, pause, consider. considere. There's a second picture. Há um segundo quadro, You'll find it in verses 4 to 7. versículos 4 a 7. So, earthquake. Primeiro nós temos o terremoto. If you've not known the earthquake, you're not a Christian. Se você não conheceu o terremoto, você não é cristão. But if you are a Christian, your troubles are not over. Mas se você é cristão, as suas tribulações não acabaram. That trouble's over, Aquela tribulação acabou, but trouble is not over. mas as tribulações não acabaram. So in verses 4 to 7, we have a completely different picture. Versículos 4 a 7, nós temos um quadro bem diferente. It's the picture of a siege. É o quadro de um sitiar de uma cidade. Here is a city. Nós temos uma cidade, There are the walls around it. há muralhas nessa cidade, The gates are shut. as portas, os portões estão fechados da cidade, And round the city is the enemy army. e em volta da cidade está o exército inimigo.
No one can come in. Ninguém entra, No one can come out. ninguém sai. After a little while, the enemy knows this. E depois de algum tempo desse cerco, o inimigo sabe do seguinte: They'll run out of water. vai acabar a água, They'll run out of food. vai acabar a comida deles, And then they will either die of thirst, eles vão morrer de sede, or die of hunger, ou vão morrer de fome, or die of disease. ou morrer de doenças. But whichever way it is, we'll have them. De qualquer forma, nós os teremos nas mãos. It's a siege of a city. É um cerco, o sitiar de uma cidade. Which city? Que cidade? Did you notice what it said here? Vocês viram o que o texto diz aqui? Verse 4. Versículo 4. The city of God. A cidade de Deus. Which is the city of God? Qual é a cidade de Deus? Where is the city of God? Onde é a cidade de Deus? Once I preached on this text and somebody shouted out, Uma vez Jerusalem! eu estava pregando nesse sermão e eu fiz essa pergunta e alguém bradou, Jerusalém! And I had to say, yes, E eu tive que dizer sim, but no. mas não. Canaan is the promised land, Canaã é a terra prometida, but it's only a picture of the promised land. mas ela é apenas um quadro, uma figura da terra prometida. Jerusalem was and is a literal city. Jerusalém era e continua sendo uma cidade literal. But Jerusalem is only a picture of Jerusalem. Mas Jerusalém é apenas uma figura de Jerusalém. This is what the Bible says to every Christian. É o que a Bíblia diz a todo cristão. You have come to Mount Zion Vocês chegaram ao Monte Sião and to the city of the living God, e à cidade do Deus vivo, the heavenly Jerusalem. a cidade, a Jerusalém celestial. God loves Jerusalem. Deus ama Jerusalém. Which Jerusalem? Qual Jerusalém? The Jerusalem. A Jerusalém. And the great city of God is the church of Jesus Christ. E a grande cidade de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Don't get all hung up about earthly Jerusalem. Não fique se preocupando com a Jerusalém terrena. Think about the reality, not the picture. Olhe para a realidade, não para a figura. And understand that the real Jerusalem to which every earthquake person belongs and in which they entered through an earthquake Mas repare que a Jerusalém para onde entra qualquer pessoa que passou pelo terremoto e venceu esse terremoto, vamos dizer assim, the city of the living God, the real Zion, a cidade do Deus vivo, o verdadeiro Sião, is the church of Jesus Christ, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, which is surrounded with enemies que está cercada de inimigos, who think that the church of Jesus Christ has no future. que acham que a igreja do Senhor Jesus não tem futuro, There is no hope for it. não há esperança para ela. Who is the enemy? Quem é o inimigo? Some people say Islam. Alguns dizem o islamismo. Islam is not the enemy. Islamismo não é o inimigo. Some people say LGBT. Do you understand? Yeah. Yes. Outros dizem LGBT. LGBT is not the enemy. LGBT não é o inimigo. Some people say the theory of evolution. Outros dizem a teoria da evolução. The theory of evolution is not the enemy. A teoria da evolução não é o inimigo. Some people say the new atheism, the militant, bold atheism. Alguns dizem esse novo ateísmo, neo-ateísmo militante. That is not the enemy. Não é o inimigo. We love every man and woman, Nós amamos todo homem e mulher, boy and girl, menino e menina,
that the Lord puts on our path. que Deus coloca no nosso caminho. We love every Muslim, Nós amamos todo muçulmano, every LGBT person, toda pessoa LGBT, every atheist. todo ateu. None of these people is the enemy. Nenhuma dessas pessoas são o inimigo. If you don't understand what I'm saying or don't believe it, you're going to end up a bigoted, twisted person. Se você não acredita no que eu estou falando, não entende o que eu estou falando, você vai se tornar uma pessoa bastante complicada. The Bible says, A Bíblia diz: we do not wrestle against flesh and blood. nós não guerreamos contra carne e sangue. We don't, Nós não guerreamos, but against principalities and powers, the rulers of the darkness of this age, spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. mas contra os principados e potestades, os poderes do mal e toda a continuidade do versículo que vocês conhecem. Satan Satanás and his cohorts, e todos os seus comparsas, they are the enemy. eles são o inimigo. He poisons the minds of some and makes them Muslims. Ele envenena a mente de alguns e eles se tornam muçulmanos. He poisons the minds of others and makes them LGBT. Ele envenena a mente de outros e eles se tornam LGBT. He poisons the minds of others and makes them evolutionists. Ele envenena a mente de outros que se tornam evolucionistas. He poisons the minds of others and makes them atheists. Ele envenena a mente de outros que se tornam ateus. And his worst tactic E a sua pior tática is that he poisons the minds of others é que ele envenena a mente de outros and they uphold Christianity. e eles They uphold it. e eles sustentam o cristianismo. Yeah. Christianity is one of the greatest enemies or the greatest manifestations of Satan. O cristianismo é um dos grandes inimigos, uma das grandes manifestações de Satanás. All around the world there are people who use the word Christian of themselves. Há muitas pessoas ao redor do mundo que se intitulam cristãs. They belong to churches, Eles pertencem a igrejas, but their churches are not churches. mas as igrejas deles não são igrejas. And their claim to be Christian is not true. E a reivindicação de serem cristãos não é verdadeira. Any so-called church which does not preach justification by faith is not a church. Uma igreja que não prega justificação pela fé não merece ser chamada de igreja. Any church which does not preach that my sins have been put to Jesus Christ's account on the cross Uma igreja que não prega que meus pecados foram colocados sobre Jesus lá na cruz. and Christ's righteousness has been put to my account by faith alone. A justiça de Cristo me foi creditada pela fé somente. Any church which does not preach double imputation Qualquer igreja que não prega a imputação dupla is not a Christian church. não é uma igreja cristã. There may be a few Christians in it, Talvez haja alguns cristãos nela, but they are not Christian churches. mas não são igrejas cristãs. There are Christians on our local golf club. They are Christians. Now, there are Christians in our local golf club, Há cristãos no campo de golfe da nossa cidade, but that does not make the golf club a Christian church. mas isso não torna o campo de golfe uma igreja cristã. There are Christians who play for Liverpool Football Club, Há cristãos que jogam para o Liverpool, but Liverpool Football Club is not a Christian mas o church. Liverpool Futebol Clube não é uma igreja cristã. There is an enemy. Há um inimigo. He is determined to destroy the Christian church, Ele está determinado a destruir a igreja but cristã, he's overlooked something. mas ele passou por cima de uma coisa. There is a river whose streams shall make glad the city of God. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Into this heavenly Jerusalem, this Zion, flows a river. Para dentro dessa Jerusalém celestial flui um rio, essa Sião celestial, A secret river. um rio secreto.
It contains all the nutrients which are necessary to sustain the Christian life. Ele contém todos os nutrientes necessários para sustentar a vida cristã. And the enemy says they'll run out of water soon. E o inimigo diz, eles logo vão ficar sem água. They'll run out of food soon. Eles vão logo ficar sem comida. Then we'll have them. Aí eles serão nossos. And meanwhile, they're drawing their nutrients from this wonderful river. E enquanto isso, eles estão sorvendo os nutrientes desse maravilhoso rio. This river whose streams shall make glad the city of God is the holy place of the tabernacle of the Most High. Esse rio cujas correntes alegram a cidade de Deus é o santuário da morada do Altíssimo. What or who is the river? Veja só quem é o rio. God is the river. Deus é o próprio rio. God is in the Christian church. Deus está na igreja cristã. The real Christian church is the dwelling place of God on earth. A verdadeira igreja cristã é a habitação de Deus na terra. God is in the midst of her. Deus está no meio dela. She shall not be moved. Ela não será movida. That's why when ordinary Christians are taken out to die for Christ, Por isso, quando cristãos comuns são levados à morte em nome de Cristo, they almost always do okay. eles sempre têm que fazer assim. Because there's a supernatural something, a supernatural somebody. Porque existe alguma coisa sobrenatural, existe alguém sobrenatural Who's bubbling up inside them. borbulhando dentro deles. And when the enemy says, we'll have them, E quando o inimigo disse, eles são nossos, nós os temos nas mãos, the Bible says of the city of God, God shall help her. a Bíblia diz que Deus a ajudará a essa cidade. Just at the break of dawn, Só, na antemanhã, no amanhecer, just at the moment when it looks like the Christian church is finished, naquele momento que parece que a igreja cristã está completamente acabada, God intervenes. Deus intervém. The nations raged, the kingdoms were moved, he uttered his voice. Bramam nações, os reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz. The earth melted. E a terra se dissolve. The Lord of hosts is with us. O Senhor dos exércitos está conosco. I love that title, the Lord of hosts. Eu gosto muito desse título, Senhor dos exércitos. I firmly believe Eu creio piamente that there are more angels in this room than there are people. que há mais anjos nesse recinto do que há pessoas. Do you believe that? Vocês creem nisso? Amen. Good. Amém. Muito bom. The God of Jacob is our refuge. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. So, Selah, Então, Selá, stop, pare, pause, pause, consider. considere. Your individual church may not be here in 50 years, Talvez a sua igreja individual não esteja aqui nos próximos 50 anos, but the church of Jesus Christ will always be here until the last moment of history. mas a igreja do Senhor Jesus estará aqui até o último momento da história. God Deus is in the midst of her. está no meio dela. So we have an earthquake, Então We- temos um terremoto, we have a siege, temos um cerco and we finish with a victory. e nós terminamos com uma vitória. Please read verses 8 and 9. Versículos 8 e 9. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. The Bible teaches A Bíblia nos ensina that wickedness will get worse and worse. que a impiedade se tornará cada vez pior. The Bible teaches A Bíblia também ensina that there will be more and more and more wicked people. que haverá mais e mais e mais gente ímpia. There will be at last a great showdown. E haverá no fim A mighty battle. uma batalha muito intensa. The Bible calls it
Armageddon. A Bíblia chama de Armagedon. Have you heard of it? Você já ouviu falar disso? Forget all the nonsense you've heard about Armageddon. Esqueça de tudo que você já ouviu sobre Armagedon. All sorts of ridiculous books written about it. Livros ridículos escritos a esse respeito. The Bible is clear there will be this mighty cataclysmic conflict. A Bíblia é muito clara para dizer que haverá essa batalha cataclísmica. There's the devil, O diabo, the beast, a besta, the Antichrist. o anticristo, There is the living God, mas do outro lado está o Deus vivo, the Lord of hosts. o Senhor dos exércitos. There's the conflict. Então existe o conflito. And now look at them. E agora olhe para eles. Look at their weapons. Olhe para as armas deles. The bows, Os arcos quebrados, the spears, as lanças quebradas, the chariots. os carros. Where are their weapons? Onde é que estão as armas deles? Completely ruined. Completamente arruinadas. A word shall quickly slay them. Uma única palavra vai feri-los, definitivamente. So the Bible says, A Bíblia diz: that is the future of the world. esse é o futuro do mundo. The complete defeat of the devil. A completa derrota de The Satanás. complete overthrow of wickedness. A completa derrocada da impiedade. The total victory of Christ. A vitória total de Cristo. Every knee shall bow Todo joelho se dobrará and every tongue confess e toda língua confessará that Jesus Christ is Lord, que o Senhor Jesus, que Jesus é Senhor, to the glory of God the Father. para a glória de Deus o Pai. And because that is the great fact, E por isso ser o grande fato que ocorrerá. be still Aquietai-vos and know that I am God. e sabei que eu sou Deus. I will be exalted among the nations. Eu serei exaltado entre as nações. I will be exalted in the earth. Eu serei exaltado na terra. The Lord of hosts is with us. O Senhor dos exércitos está conosco. The God of Jacob, that failure, O Deus de Jacó, aquele fracassado, is our refuge. é o nosso refúgio. Poor Jacob, Coitado de Jacó, so frightened, tão amedrontado, coming back to the promised land. voltando para a terra prometida. Will Esau kill him? Esaú vai matá-lo. And what did Jacob see? E o que Jacó contempla? On that side of the road, an army. Daqui do outro lado da estrada, um exército. On the other side of the road, Do lado de cada estrada, an army. um outro exército. Machanaim, Manaim, the place of two armies. o lugar de dois exércitos. The Lord of hosts is with us. O The Senhor- God of Jacob is our refuge. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selah. Selá. So I call the psalm Selah, Selah, Selah. Então eu chamo esse salmo de Selá, Selá, Selá. We could call it something else. Poderíamos chamar de outra coisa. God is our refuge, verse 1. Deus é nosso refúgio, versículo 1. The God of Jacob is our refuge, verse 7. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, versículo 7. The God of Jacob is our refuge, verse 11. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, versículo 11. Selah, Selah, Selah. Selá, Selá, Selá. Refuge, refuge, refuge. Refúgio, refúgio, refúgio. Two possible titles. 2 títulos possíveis. Take your pick. Escolham vocês. Let us pray. Vamos orar. Our Heavenly Father, Nosso Pai Celeste, we thank you for your kind work in our hearts, te agradecemos pela tua bondosa obra no nosso coração, for the terrifying conviction of sin,
pela convicção aterrorizante do pecado, which brought us to Christ. que nos trouxe a Cristo. And we thank you that we found you to be a very present help in our trouble. E nós te agradecemos por termos encontrado o Senhor como nosso socorro bem presente nas tribulações. We thank you for your holy church in all the world, Nós te agradecemos pela tua santa igreja em todo o mundo, your Jerusalem. tua Jerusalém, We're saddened by the enemies who are against it. que é assediada por inimigos que são contra ela. We pray, Heavenly Father, you'll help us to remember who the real enemy is, Peço que o Senhor nos relembre quem é o verdadeiro inimigo and to be confident about the future of the Christian church. e sermos confiantes quanto ao futuro da igreja de Cristo. We thank you that the day is coming when Christ's victory will be visible Nós te agradecemos que chegará o dia em que a vitória de Cristo será visível and openly acknowledged in all the world. e abertamente reconhecida em todo o mundo. And we pray that waiting for that great day, E nós oramos aguardando aquele dia em que isso ocorrerá. you'll help us all to be still Que o Senhor nos ajude até lá ficarmos and to quietos know that you are God. e sabemos que o Senhor é Deus. We pray in Jesus' name. Nós oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen.